Capítulo 100. Saúde e religião. Deus deseja uma instituição de saúde estabelecida, cuja influência esteja ligada com a obra de preparar mortais para a imortalidade, que não rebaixe os princípios religiosos de jovens e idosos, e que não recupere a saúde do corpo em detrimento do crescimento espiritual. O grande objetivo dessa instituição deveria ser melhorar a saúde do corpo para que os pacientes possam apreciar mais claramente as coisas eternas. Se esse objetivo não estiver sempre em mente e não forem feitos esforços para esse fim, haverá maldição em lugar de bênção. A espiritualidade será tida como secundária e a saúde do corpo e a recreação postas em primeiro lugar. Vi que o alto padrão não deveria de modo algum ser rebaixado para se obter o patrocínio de descrentes. Se esses optarem pelo Instituto e seus dirigentes ocuparem a exaltada posição espiritual que Deus lhes designou, manifestar-se-á um poder que lhes penetrará o coração. Com Deus e os anjos a seu lado, o povo que lhe observa os mandamentos será prosperado. Essa instituição não deve ser estabelecida com fins lucrativos, mas para propiciar ao povo de Deus tal condição física e mental que lhes permita apreciar corretamente as coisas da eternidade e avaliar devidamente a redenção adquirida a altíssimo custo pelos sofrimentos de nosso Salvador. Ela não é lugar para diversão ou recreação. Os que não podem viver sem grande agitação e diversão serão inúteis à sociedade. Ninguém será beneficiado por seu estilo de vida. Tanto faz estarem no mundo como fora dele. Vi que o conceito de que a espiritualidade é prejudicial à saúde, o qual o Dr. E. procurou introduzir na mente de outros, nada é senão engano diabólico. Satanás encontrou seu caminho para o Éden e fez Eva crer que necessitava de alguma coisa mais do que aquilo que Deus dera para sua felicidade, que o fruto proibido teria uma influência estimuladora sobre seu corpo e mente e a exaltaria até ser igual a Deus em conhecimento. Contudo, o conhecimento e o benefício que ela pensava conseguir demonstrou-se-lhe uma terrível maldição. Há pessoas de imaginação doentia, para quem a religião é um tirano, governando-as com vara de ferro. Essas pessoas estão continuamente lamentando sua depravação e gemendo por um suposto mal. Não há amor em seu coração. Têm sempre um semblante carregado. Ficam frias ao inocente riso da juventude ou de quem quer que seja. Consideram toda recreação ou diversão pecado e pensam que a mente deve estar constantemente trabalhando no mesmo grau de severa tensão. Isto é um extremo. Outros acham que a mente deve estar de contínuo em tensão para inventar entretenimentos e diversões a fim de obter saúde. Aprendem a depender da estimulação e ficam desassossegados quando sem isso. Tais pessoas não são verdadeiros cristãos. Vão ao outro extremo. Os verdadeiros princípios do cristianismo abrem a todos uma fonte de felicidade, cuja altura e profundidade, comprimento e largura são incomensuráveis. É Cristo em nós, uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João capítulo 4, verso 14. Fonte contínua, do qual o cristão pode beber à vontade, sem nunca se esgotar. O que traz doença ao corpo e à mente de quase todos são sentimentos de descontentamento e as murmurações de quem está insatisfeito. Não tem a Deus, não tem aquela esperança que é como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu. Hebreus capítulo 6, verso 19. Todos os que possuem essa esperança hão de purificar a si mesmos, assim como ele é puro. Estes se acham livres de desassossegados anseios, murmurações e descontentamento. Não estão continuamente esperando o mal, aninhando emprestadas aflições. Vemos, porém, muitos que estão passando antecipadamente por um tempo de angústia. A ansiedade estampa-se em cada feição. Parecem não encontrar consolo e apresentam um aspecto de contínuo temor na expectativa de algum terrível mal. Essas pessoas desonram a Deus e desacreditam a religião de Cristo. Não possuem verdadeiro amor para com Deus, nem por seus companheiros e filhos. Suas afeições tornam-se doentias. Vãos divertimentos, porém, jamais hão de corrigir a mente dos que são assim. Para serem felizes, eles necessitam da influência transformadora do Espírito de Deus.
precisam ser beneficiados pela meditação de Cristo, a fim de tornar a consolação mais real, divina e substancial. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga-a, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. 1 Pedro capítulo 3, versos 10 a 12. Os que têm um conhecimento experimental desse texto são verdadeiramente felizes. Consideram eles a aprovação do céu de mais valor do que qualquer divertimento terreno. Cristo neles, a esperança da glória, será saúde para o corpo e força para a mente. A simplicidade do Evangelho está desaparecendo rapidamente dos professos guardadores do sábado. Pergunto-me uma centena de vezes por dia: como pode Deus prosperar-nos? Há tão pouca oração. De fato, a oração é quase obsoleta. Poucos estão dispostos a tomar a cruz de Cristo, que suportou a vergonha da cruz por nós. Entendo que as coisas no Instituto não estão caminhando como Deus quer. Temo que Ele retire da instituição a luz de seu rosto. Foi-me mostrado que os médicos e auxiliares devem ser da mais alta ordem, pessoas que tenham um conhecimento experimental da verdade, que imponham respeito e em cuja palavra se possa confiar. Devem ser pessoas que não possuem imaginação doentia, que tenham perfeito domínio próprio, que não sejam caprichosas ou inconstantes, que sejam destituídas de ciúmes e de ruins suspeitas. Pessoas que tenham um poder de vontade que não se renda a pequenas indisposições, que sejam livres de preconceitos, que não pensem mal, que reflitam e ajam calma e atenciosamente, tendo sempre em vista a glória de Deus e o bem dos outros. Jamais deve alguém ser exaltado a uma posição de responsabilidade simplesmente pelo fato de desejá-la. Deve-se escolher unicamente aqueles que estão qualificados para a posição. Os que devem assumir responsabilidades precisam ser primeiro provados e dar evidência de que são isentos de inveja, de que não tomam antipatia a esta ou aquela pessoa, enquanto têm alguns amigos favoritos e não fazem nenhum caso de outros. Permita a Deus que todos possam agir de maneira correta nessa instituição.